Muito boa tarde a todos. Partimos agora então para a segunda audição desta tarde ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, a quem quero cumprimentar, e queria também dar as boas-vindas nesta primeira vinda à Comissão à Sra. Secretária de Estado da Energia e do Clima, Ana Fontoura Gouveia, dar-lhe boas-vindas e espero que tenha boas-vindas a esta Comissão. Queria dar a palavra ao Bloco de Esquerda, sem antes dizer que este foi um requerimento feito pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre os preços elevados e crescentes da energia. Utilizaremos a mesma grelha, uma apresentação inicial de 4 minutos, por parte do requerente, 10 minutos para uma intervenção inicial do Sr. Ministro ou de quem entender, e depois a ronda de intervenções. Os grupos parlamentares têm 4 minutos, os deputados únicos 3 minutos, resposta global do Sr. Ministro até 20 minutos, e depois uma segunda ronda que tem 2 minutos para cada grupo parlamentar e para cada deputado único, e no final uma resposta global do Sr. Ministro de 10 minutos, só para fazer o resumo desta grelha 3 que estamos a utilizar. Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente desta Comissão, o deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, pela primeira vez que vem a esta Comissão. Bem-vinda. Agradecer a presença de ambos. Nós, na verdade, entregamos este requerimento já há muito tempo atrás e nem era para ouvir o Sr. Ministro na altura, era para ouvir o Sr. Secretário de Estado à altura. Já mudou. Temos todo o prazer em ter a nova equipa governativa e subir a hierarquia e ter aqui o Sr. Ministro também neste contexto. Pelo facto deste requerimento já ter tanto tempo, há um conjunto de discussões que a Comissão já teve sobre a matéria que eu não queria repetir. Por exemplo, o Sr. Ministro vai ter uma grande discussão com o PST sobre o mecanismo ibérico, já é tradição nesta Comissão, com o Chega também. Não é o nosso objetivo, porque a nossa opinião sobre o mecanismo ibérico é que cortou foi pouco nos lucros das grandes empresas do setor energético. E esse é, no fundo, o ponto fundamental das questões que lhe queria colocar. O Sr. Ministro dirá, já consigo antecipar alguns dos argumentos, que, por exemplo, o preço da eletricidade é, no espaço ibérico, mais baixo em Portugal e em Espanha do que é no resto da Europa. Que, para isso, o mecanismo ibérico teve uma grande influência. No entanto, um problema que é indesmentível é que os lucros das empresas, das grandes empresas energéticas do setor da eletricidade em Portugal, continuam a disparar e a sua remuneração face à produção que fazem é muito maior agora do que foi há poucos anos atrás, também em anos de seca. E por isso, há aqui, sem qualquer investimento novo que o justifique, sem qualquer melhoria de processos, sem qualquer tipo de justificação que não a de contexto externo, há aqui uma usurpação de riqueza às empresas portuguesas, às famílias portuguesas. Há um empobrecimento generalizado para esse engordar os lucros desses grupos económicos. O mesmo se passa no setor, dentro do setor da energia, no setor petrolífero. Nós, basta ir a uma bomba de gasolina, continuamos a ter preços altíssimos no custo de combustíveis, ao mesmo tempo que os lucros das empresas do setor, em particular da grande monopolista da transformação, que é a Galp, continua a ter grandes lucros. E eu sei que se tivesse cá alguém representante da Galp diria, mas isso são os resultados do exterior, o que é uma meia verdade e por isso também é uma meia mentira, porque os custos de refinação, as taxas de refinação dispararam durante o ano de 2022 e mantêm-se nesse valor atualmente. E por isso, as perguntas muito diretas é, o que é que o Governo vai fazer para garantir que esta riqueza que está a ser extraída à economia, extraída às pessoas e que resulta num empobrecimento generalizado em favor de determinados grupos económicos, vai cessar e vamos garantir uma defesa o mais exigente possível da nossa população, da nossa economia, num contexto de inflação tão agudo e das pressões que, mesmo externamente, caem sobre o nosso país. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tenha a palavra então para a sua intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado outra vez ao Sr. Vice-Presidente, deputado e líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Eu também procurarei ter essa mesma leitura do requerimento, ou seja, farei um ponto de situação sobre a nossa leitura sobre a situação dos preços e a sua evolução. Poderei responder às questões em concreto da atualidade política que os seus deputados tenham relativamente a todas estas matérias e é essa a perspectiva que entendo para este requerimento e esta audição.
e, portanto, dar nota que é da parte da equipa do Ministério, quer eu, quer a Sra. Secretária de Estado, cá estaremos disponíveis para irmos acompanhando, quer um, quer outro, os dois em conjunto, aquilo que são os requerimentos e as questões que forem colocando no acompanhamento deste ano em concreto, porque o tema, obviamente, vai continuar a merecer a nossa atenção. Há muitas discussões que estão a acontecer, quer do ponto de vista da reformulação de medidas e do volume de medidas e de novidades que temos introduzido em Portugal, mas, acima de tudo, também a nível europeu. E, portanto, temos consciência que estamos numa fase de discussão, de reformulação daquilo que pode vir a ser um conjunto de novas medidas. E, nesse sentido, acho que se justifica esta relação de proximidade entre o Parlamento e o Governo na discussão das várias soluções que têm vindo a ser encontradas. Portanto, uma das principais respostas da nossa área governativa tem sido, nos últimos meses, à questão da energia. Nós entendemos que as medidas que adotámos foram robustas e abrangentes, e a primeira ideia que quero transmitir é de que este ano o preço da energia, seja por via dos consumos elétricos ou de gás, pesará menos na carteira dos portugueses. E com isto quero dar nota que, enquanto que em 2022 nós tivemos preços de energia acima da inflação e a puxar para cima a inflação, em 2023 a nossa expectativa é que tenhamos os preços de energia abaixo da inflação e a puxar para baixo a inflação. No mercado regulado de eletricidade, o aumento será de 1,6% e, portanto, abaixo da inflação de 4% prevista pelo Governo para o próximo ano. No mercado liberalizado de eletricidade, nós fomos conhecendo várias ofertas de vários comercializadores, inclusivamente muitas delas com preços da eletricidade a baixar, alguns casos 11% a 15%. Tivemos inclusivamente casos em grandes comercializadores que aumentaram e agora decidiram reduzir os seus preços. A propósito dos preços no mercado liberalizado, estimativas realizadas no Ministério, pelo meu gabinete, para 2023, um casal sem filhos pode poupar 72 euros, um casal com 2 filhos pode poupar cerca de 180 euros. Estes cálculos são baseados em ofertas competitivas no mercado liberalizado, carecem sempre de cada família, de cada pessoa, fazer a consulta nos próprios simuladores da ERSE ou da ADN para encontrar a melhor oferta que se adequa. Nós fazemos estas simulações e dizemos como é que as fazemos para que fique absolutamente claro. Esta substancial redução de preços é possível porque o Governo e o regulador mobilizaram 4,5 mil milhões de euros para conter os preços de eletricidade em 2023. Este valor, que é o maior de sempre, quer olhemos para aquilo que é a mobilização do lado regulatório, quer olhemos para o lado daquilo que é a mobilização do lado orçamental, permite baixar e tornar negativas as tarifas de acesso às redes de todos os tipos de consumidores de eletricidade em Portugal e, em rigor, a infraestrutura do sistema elétrico em Portugal não é paga, pelo contrário, os consumidores serão pagos, portanto teremos tarifas de acesso à rede negativas para compensar aquilo que é o aumento do preço de energia. Portanto, a outra dimensão do preço é a parte do preço de energia e aí, como nós sabemos, depende muito do mercado internacional. E, portanto, nós procuramos, com os instrumentos que temos ao nosso dispor, mitigar, controlar, reduzir aquilo que são estes impactos, procurando, obviamente, nesse sentido, ajudar as famílias e as empresas. Outro fator determinante na definição do preço, o ano passado e este ano, como aqui já foi dito, é o mecanismo ibérico. Portanto, desde logo, desde que entrou em vigor até ao final do ano passado, o mecanismo permitiu, segundo as estimativas provisórias do regulador, uma redução do preço de final de cerca de 49 euros megawatt-hora, portanto uma redução de 20% face ao preço que ocorreria sem a medida, gerando um benefício de cerca de 489 milhões de euros para quem está exposto ao mercado. Portanto, na prática, todos aqueles que não estavam expostos viram para esta via uma forma de aumentar a sua proteção relativamente aos preços de mercado. Se nos detivermos apenas no mês de dezembro e no preço médio diário do mercado grossista de eletricidade, estamos a falar de uma redução de 74 euros megawatt-hora, o que representou um decréscimo de 36% face ao preço sem a aplicação da medida, o que se ficou de ver
essencialmente a um maior aumento do peso das renováveis e à evolução do preço do gás no mercado internacional. Portanto, tivemos maior peso das renováveis, gás mais barato em termos internacionais, isso automaticamente gerou um benefício superior no mecanismo ibérico. Para terem uma noção, o preço obtido em Portugal em dezembro foi menos de metade do preço em França, foi menos de metade do preço na Grécia, na Itália e 54% do preço praticado na Alemanha. Estamos a falar do preço do mercado grossista. O terceiro fator que afeta beneficamente os preços de eletricidade em Portugal prende-se com a aposta do país nas energias renováveis. Portugal assumiu o desígnio de neutralidade carbónica até 2050 e, pese embora todos os setores de atividade contribuam para a redução das emissões, na próxima década é mesmo o setor da energia aquele que dará o maior contributo. Também por isso, na organização que fizemos agora do Governo, a Secretária de Estado, a Secretária de Estado da Energia e do Clima, porque nós entendemos que faz todo o sentido que o clima fica associado àquele que é o elemento que tem um impacto maior, mas também pela perspectiva de poder, a partir daí, a partir do Plano Nacional de Energia e Clima, estabelecer aquilo que é o impacto no retorno da naturalidade carbónica e nas métricas assumidas pelo país. O nosso país mantém uma posição de destaque no contexto europeu e mundial no que diz respeito ao combate às alterações climáticas e à transição energética, no que diz respeito à forte aposta que temos tido nas energias renováveis. Fruto desta estratégia, Portugal alcançou uma cota total de incorporação de consumo final de energia renovável bastante acima da média europeia e em crescendo nos últimos anos. Somos atualmente o quarto país da União Europeia com o maior nível de incorporação de renováveis. O caminho para uma economia neutra em carbono exige uma ação conjunta de diversas áreas estratégicas. Consideramos como prioritárias a eficiência energética, a diversificação das fontes de energia, o aumento da eletrificação, a modernização das infraestruturas, o desenvolvimento das interligações. Temos uma estratégia já muito definida e concretizada e o nosso objetivo é claro, não querermos estar dependentes, termos autonomia, percebermos que hoje a sujeição da Europa à chantagem do gás russo é um garrote à atividade económica, é uma dependência das democracias europeias e uma ameaça à segurança da Europa. A base de energia renovável com os recursos endógenos e evita emissões é também a energia da democracia e da liberdade nos tempos em que correm. É a energia que recusa ultimatos e chantagens e também é a energia claramente mais barata. Em 2021 entraram em funcionamento centrais solares que representam 700 megawatts de potência. Em 2022, além de termos quebrado a barreira dos 2 gigas, dos 2.000 megawatts já instalados, terão entrado em funcionamento mais cerca de 1.200 megawatts. Continuaremos esta trajetória de aumento da potência solar nos próximos anos, nomeadamente através do arranque no terreno dos projetos dos leilões de 2019 e 2020. Por outro lado, através dos acordos com o Operador de Rede Nacional de Transporte, já assinámos 14 acordos que representam uma potência de 3,5 gigawatts e temos em preparação mais 11. Por último, também este é o ano em que teremos também que preparar o grande leilão de produção de energia eólica em plataformas marítimas flutuantes que estamos a ultimar e que crescerá, esperamos, uma potência de cerca de 10 gigawatts à nossa produção. Serão 10 vezes a capacidade instalada da cascata do Tâmega, inaugurada o ano passado. O Governo permitiu, já agora também dar nota no que diz respeito ao gás, o Governo permitiu o regresso dos consumidores domésticos e dos pequenos negócios ao mercado regulado do gás natural, desde 1 de outubro de 2022. Esta medida permite poupanças de 65% aos consumidores domésticos e 71% aos pequenos negócios, quando comparamos com os preços anunciados para o mercado liberalizado de 2023. O universo potencial de beneficiários é de cerca de 1,4 milhões de contratos. Estamos em curso de uma campanha que permite esclarecer os consumidores relativamente à mudança para o mercado regulado. Até ao momento, e desde 7 de setembro, tivemos, como já se sabe, cerca de 163 mil pedidos de adesão à tarifa regulada do gás. O Governo aprovou também um regime transitório de estabilização de preços de gás natural para os consumos realizados em 2023, dirigidos à indústria, para todos os consumos superiores a 10 mil metros cúbicos de consumo de gás, portanto, todos aqueles que não entram na tarifa regulada. Este regime dá um desconto sobre o preço do gás natural
que equivale à diferença entre o preço da componente de energia constante da fatura e o seu valor de referência. Este regime de estabilização de preços estimado e que tem como orçamento 1.000 milhões de euros, incide sobre 80% do consumo faturado, sendo que o desconto é aplicado pelos comercializadores na fatura do mês seguinte e 80% na expectativa de gerar também aqui um efeito de alguma poupança no consumo de gás relativamente ao ano anterior. Eu não abordei o tema dos combustíveis, já se é conhecida quais é que são as medidas que o Governo tem relativamente aos combustíveis, desde a devolução do ISP daquilo que é montante da redução do IVA, como também o novo enquadramento legislativo que permite, caso sejam identificadas margens excessivas por parte do regulador, que nós possamos aplicar a determinação de preço ou de margens relativamente a este mercado. E já disse, já tive a oportunidade de o dizer, que o faremos se tal for identificado. Nós temos um setor energético cada vez mais independente e autónomo, temos tarifas baixas e competitivas, estamos a conseguir fazer este trajeto ao mesmo tempo que procuramos assentar o nosso modelo de desenvolvimento em baixas emissões e de forma sustentável, e é este caminho que nós entendemos que é virtuoso e que orienta a nossa atuação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Começando agora esta primeira ronda de intervenções, gostava de dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do PS, para uma intervenção até 4 minutos. Sr. Deputado. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. De facto, as medidas de política desenhadas nos últimos anos em matéria de energia, clima e ambiente têm-se verificado profundamente eficazes em diferentes matérias. A variação dos preços do mercado liberalizado estão abaixo daquilo que são os valores praticados no mercado regulado. O mecanismo ibérico foi um excelente exemplo que Portugal e Espanha conseguiram desenvolver para proteger os consumidores de energia. Foi assim tão bom exemplo que a Europa acaba por adotar um modelo semelhante para proteger e fazer baixar os preços da energia à escala europeia. O sistema iniciou desta forma uma partilha clara de gastos e de ganhos por todos os consumidores. Foi feito um esforço enorme para travar os aumentos dos preços de energia e isto só é possível porque Portugal e Espanha têm no seu mix energético uma componente de renováveis, fruto das políticas implementadas há mais de 10 anos, muito importante naquilo que concerne à promoção e à instalação de energia renovável no mercado nacional. Por este motivo, conseguimos garantir que as renováveis dessem um contributo importante àquilo que foi o desenho do mecanismo ibérico de energia. Os incentivos globais do sistema foram aproximadamente 4,5 mil milhões de euros. Baixamos as tarifas de acesso às redes, baixamos a energia dos consumidores industriais, baixamos 55% o valor da energia nos consumidores domésticos e conseguimos ainda reduzir, houve que alguns comercializadores reduzissem também o preço final da energia. Em matéria de gás, conseguiu-se manter os preços do gás muito abaixo da média europeia. Mais de 350 mil consumidores passaram para a tarifa regulada, simplificou-se o acesso dos consumidores domésticos e dos pequenos negócios à mudança para as tarifas reguladas e em tarifas superiores a 40 euros por metro cúbico também se desenhou um mecanismo que permita proteger estes consumidores. Mais de 1.000 milhões de euros foram introduzidos nos consumidores até aos 10 mil metros cúbicos de gás e, de facto, fez com que Portugal conseguisse, num momento de crise energética europeia, conter e proteger os consumidores de uma forma absolutamente extraordinária. Ainda um apoio extraordinário de 500 milhões de euros também aos consumidores intensivos de gás natural. Portugal vai ter um desafio enorme. O Sr. Ministro tocou aqui nos leilões de 2019, de facto uma potência importante para cumprirmos os objetivos em matéria de produção de energia solar. Existe ainda um conjunto de acordos, tanto com a REN como com a E-Redes, também importantes, Sr. Ministro. Conjugar estes dois desafios do ponto de vista ambiental e, ao mesmo tempo, garantir a operacionalidade e a implementação destes projetos era uma das perguntas que fazia. Qual a visão, qual o dinamismo, qual a energia que vamos colocar para conseguir tirar aproximadamente 12 gigawatts de potência solar para o terreno. Sr. Ministro, perguntava-lhe ainda qual a previsão dos preços de energia e que garantias nos pode hoje aqui o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, darem em matéria de proteção de preços também para o ano 2023. Perceber, Sr. Ministro, uma questão importante e, de facto, tudo o que diz respeito à análise, ao domínio da forma como as políticas públicas controlam,
perceber de que forma o déficit tarifário do sistema energético português pode ou não aumentar ou reduzir durante o próximo ano. Fundamentalmente, também ter uma posição em relação à expectativa como o consumo de gás natural, Sr. Ministro, e de facto, num momento em que não podemos esquecer esta dimensão ambiental, de proteção da natureza, perceber se no ano 2023 o nosso sistema energético vai contar com mais ou menos consumo de gás natural para garantirmos esta dependência ou barra independência energética de outros países muito menos leais em matéria de acesso a estas matérias-primas, mas também muito mais emissivas do ponto de vista ambiental. Muito obrigado, Sr. Deputado, por esta intervenção e pelo cumprimento estrito também do tempo. Queria dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, Sr. Ministro e Secretário de Estado, e cumprimentar também o deputado Pedro Filipe Soares, que, além de trazer aqui este requerimento, ainda faz este exercício de tentar adivinhar o que eu vou dizer, com dois pequenos erros. O primeiro erro é de que a discussão sobre o mecanismo está um bocadinho feita, porque, de facto, é provado e comprovado que é um incentivo ao consumo de gás, é provado e comprovado, ao contrário do que dizia o agora Secretário de Estado do Ambiente, que não ia aparecer em fatura nenhuma, nem nenhuma empresa, está lá nas faturas para pagar, e é também comprovado que a ERSE não assina contas nenhumas. A ERSE diz que quem faz essas contas dos benefícios, que é a lei do Governo e que é a DGEG. Portanto, está para ver uma coisa que é clara para todos, é que quem está a baixar o preço ou quem está a segurar o preço em Portugal mais do que nos outros países são o que o Sr. Ministro colocou em terceiro lugar. Eu não sei se o cheguei a cumprimentar, Sr. Ministro, cumprimento de novo, mas são o que o senhor colocou em terceiro lugar, que são as energias renováveis. É isso que está a baixar preços em Portugal, é nós temos mais renováveis do que os outros países. Já bem dizia o deputado Ricardo Pinheiro, nós tivemos 10 anos desde 2007, mais ou menos, 10, 12 anos, com uma média de 50 euros megawatt-hora. Baixou um bocadinho em 2019, naturalmente, mas depois sobe muito o preço de eletricidade e metade da eletricidade que nós temos é controlada. Metade da eletricidade temos um preço controlado abaixo dos 90 euros. É isso que dá um saldo ao sistema para nós conseguirmos segurar preços. E, portanto, este é o primeiro erro. O segundo erro é achar que eu não tenho consideração pelo Bloco de Esquerda, que eu tenho. Portanto, obviamente, eu tinha alguma coisa para debater com o Bloco de Esquerda, porque eu até pensei que o Bloco de Esquerda vinha aqui redimir-se do que andava aqui a fazer a 17 de dezembro de 2020, que era vir ao plenário sobre o Decreto-Lei 35 de 2013, que é o que segura todos estes preços, o que dá sobreganhos a todo este sistema e segura o preço aos portugueses, e vinha aqui o Bloco dizer a plenário que vamos discutir hoje uma das maiores borlas dadas aos portugueses, aos produtores de eletricidade, a custo dos portugueses, que os portugueses iam perder entre 700 e 1.000 milhões de euros a mais nas faturas, que as conclusões eram alarmantes e que os consumidores iam perder todo este dinheiro. Pois chegamos aqui. Os senhores em 2020 diziam querer rasgar, insistiam, não com este ministro, mas na altura com o Governo, vamos rasgar todos estes contratos, vamos rasgar o Decreto-Lei 35, porque diziam que os produtores iam vender a 65 euros no mercado que estava a 50. Pois, o que acontece hoje é que compramos no máximo a 90 e vendemos a 190, a 200, a 210, a 220, e isto dá isto que aqui está, que eu não sei se consegue ver, mas eu depois passo-lhe o gráfico, que é a evolução dos custos de interesse geral, os CIEGs, apurados desde 2020, que nestes 2 anos totalizam mais de 6.000 milhões de euros. É tanto dinheiro, Sr. Deputado, por esta estabilidade, este quadro que foi criado por vários governos, do PS, do PSD, nomeadamente por esse decreto que os senhores queriam rasgar, que impediam que este dinheiro aqui estivesse, e que é tanto dinheiro, que nem o Ministro consegue resistir à tentação de o anunciar recauchutado e várias vezes, porque ainda na última intervenção do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, foram 6,3 mil milhões de injeções financeiras no sistema, que, olha, estão aqui, num gráfico do último relatório da ERSE, que era dinheiro dos consumidores, que está nos consumidores, e lá vai ficar. E, portanto, não contam connosco, com certeza, para acreditar ao Governo benefícios por simplesmente não fazer asneiras, porque podia fazer uma grande asneira de alinhar na conversa do Bloco de Esquerda e ter rasgado todos estes contratos e agora não ter dinheiro para agir.
E, portanto, não contam connosco para isso, contam connosco para fazer críticas ao que deve ser feito. O Sr. Ministro veio aqui já ao Parlamento com boas medidas, por exemplo, a transição dos consumidores para o mercado regulado de gás, que acabou por ser, no fundo, um convite premium para um call center, porque os portugueses ficaram lá no call center horas após horas, após horas, após horas, tanto assim que mudaram 120 mil pessoas de um universo de 1,3 milhões de pessoas que podiam ter mudado, poucas conseguiram. E, portanto, e também prometeu, quando lhes disse isso, que o preço aumentava no máximo 3%. Bem, desde que falou, já aumentou mais 3,9%. Acumulados já são mais 7% de aumento. O Sr. Ministro é que prometeu, não fui eu. Também queria saber se o Sr. Ministro mantém este ritmo, porque há aqui um padrão. É que o Sr. Ministro, cada vez que é bom anunciar as medidas da ERSA, as medidas regulatórias, as medidas que já existem em lei, o Sr. Ministro vai lá e diz: estas são as minhas medidas. É o Governo que faz. E para cada terminar, vez que os preços sobem, não se vê o Sr. Ministro, e, portanto, está aqui nesta coisa de larga milhões, não é? Larga milhões para aqui, para ali e para lá, mas depois os milhões, de facto, ou já lá estavam ou não se vêem, e, portanto, eu termino, aproveito depois a segunda ronda para fazer mais umas questões ao Sr. Ministro, mas dando-lhe este comentário de que falta mesmo é a criatividade governativa para enfrentar preços e não fazer suas as medidas dos outros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Chega. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permita-me que comece por responder ao exercício de futurologia do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que teceu considerações sobre aquilo que poderia ser uma intervenção do Chega. Dar apenas uma nota de que sempre que faz uma demonização dos lucros excessivos das grandes empresas, não menciona quem lucra também bastante com um cenário de inflação, nomeadamente o Estado. Mas sabemos que quando o Estado engorda é do agrado da extrema-esquerda e que a solução para todos os problemas seria a fixação de preços, como se vê em Venezuela e em Cuba, aliás, e os resultados extraordinários que se podem aferir. Quanto, agora, sim, ao Sr. Ministro, dizer que, para também satisfazer aqui a preocupação, vou falar sobre o mecanismo ibérico, apenas dar conta de que irá acabar em 2023. Espanha já manifestou interesse de renovar este mecanismo até 2024, apenas saber se o Sr. Ministro acompanha esta vontade de Espanha ou não. Depois falar também sobre a questão das energias renováveis, que aqui mencionou como uma forma prioritária também de combate aos preços praticados e também de, acima de tudo, garantia da soberania energética, não só nacional, mas também europeia. Dar conta de que em 2020 assistimos, em nome do avanço das energias renováveis em Portugal, por exemplo, a cenários como em Torrebela, ao abate de animais para a construção da central fotovoltaica. Assistimos também agora, há 2 meses, que o ICNF autorizou ao abate de quase 300 sobreiros em Famalicão para poder instalar 106 mil painéis solares. A pergunta que faço muito concreta é o que é que o Sr. Ministro está a fazer, e o seu Ministério neste caso, para acautelar situações e quais são os critérios para fazer estes atentados ambientais. Depois também trazer uma preocupação. Tive a oportunidade de ser relatora nesta comissão de um parecer europeu, portanto, um regulamento do Conselho que estabelecia um quadro para acelerar a implantação das energias renováveis, e a pergunta que faço no âmbito da transposição que o Sr. Ministro e que o Governo irão fazer desta diretiva europeia tem que ver com os objetivos que propunham. Portanto, no sentido de acelerar esta implementação de energias renováveis, procurava-se acabar com a morosidade e com a complexidade dos processos administrativos, nomeadamente abdicando das licenças ambientais e da necessidade de renovação das licenças ambientais em algumas situações e garantindo que houvesse um prazo máximo de 6 meses para a concessão de licenças, por exemplo, para o reequipamento de projetos e instalações de energia eólica e solar. A questão que faço é de que forma é que estamos a preparar-nos? Será Portugal capaz de garantir esta celeridade? Isto porque, noutras áreas e noutras matérias, sabemos que o processo, quer de avaliação ambiental, quer de concessão de licenças, é bastante demorado. Portanto, em que medida é que nós vamos corresponder a esta diretiva europeia? Não basta apenas dizer que temos como prioridade avançar com as energias renováveis e que as energias renováveis vão salvar o mundo, se depois também não adaptarmos as nossas estruturas para
acolher estas diretivas europeias. Depois, só mesmo uma última questão, fruto desta diretiva também europeia, que fez com que o Governo, que andava desentendido entre a posição do Sr. Ministro da Economia, depois a posição oficial do Governo, depois, afinal, o Sr. Ministro da Economia até tinha razão e, portanto, avançou-se com a ideia de taxar os lucros dos grandes grupos económicos e o Bloco de Esquerda e o PCP aderiram com esta medida. Apenas fazer uma nota. O Governo foi mais longe e, portanto, seguiu o que estava regulamentado por Bruxelas, mas passou a taxar também, de uma forma especialmente elevada, as empresas de distribuição que só por si já tinham margens muito reduzidas de lucro e que faziam um esforço também para que a inflação e o aumento de preços não afetasse o consumidor. São empresas que se estão a ver abraços com inúmeras dificuldades. Concluo mesmo só com uma questão: que respostas estão o Governo a delinear para que estas empresas não conduzam à falência? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. O Sr. Deputado Duarte Alves tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é verdade que existem um amplo leque de mecanismos regulatórios e orçamentais para garantir que as margens das grandes empresas se mantenham na mesma. As grandes empresas energéticas continuam a ter estas margens que não são beliscadas por um conjunto de medidas que existem e de instrumentos regulatórios para simular um mercado que, na verdade, não é mercado nenhum e que acaba sempre por engordar os lucros das energéticas à custa dos consumidores. E falando do caso da Galp, de facto, estes lucros que têm sido anunciados não correspondem de maneira nenhuma a investimento. Aliás, a Galp o que fez nos últimos anos foi desinvestimento, foi destruir ativos que tinha, nomeadamente a refinaria de Matosinhos, e, portanto, aquilo que acontece é que estes lucros, em parte, explicam-se pela atividade internacional, mas uma grande parte também pelas margens de refinação. E se o Governo tem um mecanismo para, ou aprovou um mecanismo para as margens de refinação, para intervir sobre as margens, gostaríamos de saber porque é que não usa quando a margem de refinação passou de 2,8 para 12,4 dólares por barril na refinação da Galp. Como é que é possível que o Governo, tendo esse instrumento, não o coloque, nomeadamente, neste âmbito da refinação? Depois, nós queríamos abordar aqui relativamente ao mercado ibérico, ao mecanismo ibérico. Houve, como já aqui foi referido, a intenção por parte de Espanha de prolongar esta situação para lá de maio de 2023. O Sr. Ministro também já referiu que há vontade de renovação do mercado do mecanismo ibérico e acrescentou que haveria uma reunião em janeiro para tratar deste assunto. Gostaríamos de saber se esta reunião já existiu, que resultados é que saíram dessa reunião e se vai ou não ser prolongado o mecanismo. Mas, para lá do mecanismo, nós precisamos de discutir também a própria forma de funcionamento dos mercados grossistas de eletricidade. E, como sabe, houve vários países que já se pronunciaram sobre esta matéria, até num chamado non-paper, em que se diz que os consumidores da União Europeia continuam a pagar preço de eletricidade vários múltiplos acima do custo médio de produção de eletricidade, e que os produtores inframarginais, portanto, de energias renováveis, eletronuclear, capturam grandes rendas, obtendo lucros excessivos com os preços recordes de eletricidade. Isto porque o mecanismo, a lógica marginalista continua a imperar, continuamos a pagar sempre pelo valor mais caro que entra em cada dia ao nível da produção e, portanto, este sistema de preços anacrónico também precisa ser posto em causa e, aparentemente, há vários países da União Europeia que querem colocar em causa esta forma de funcionamento do mercado. Nós gostaríamos de saber, para lá da discussão sobre o mecanismo ibérico, como é que o Governo português se posiciona nesta discussão. Porque, pelo menos, o Governo espanhol parece alinhar na ideia de que é preciso rever a forma de funcionamento do mercado de preços no âmbito grossista. Gostaríamos de saber qual é a posição e a opinião do Governo português. Ainda sobre o mecanismo ibérico, nós temos assistido à defesa deste mecanismo, mas também à ideia de que serão os consumidores que foram beneficiados pelo mecanismo que irão pagar o mecanismo para o futuro. E, portanto, nós gostaríamos de saber, porque já temos alguns relatos de consumidores com faturas muito significativas associadas ao mecanismo ibérico, que proporção de consumidores domésticos e pequenas e médias empresas é que já começaram a ser onerados com o financiamento do mecanismo ibérico.
E, portanto, se são os consumidores que vão, no fundo, pagar os benefícios que têm do próprio mecanismo, porque é que o Governo também faz tem uma forma tão laudatória de falar deste mecanismo e dos benefícios que trouxe aos consumidores, porque aqueles que são beneficiados acabam depois também, por de alguma forma, pagar esse benefício. Queríamos referir também sobre a tarifa regular da eletricidade. O Governo conhece que nos últimos 3 anos, 2021 a 2023, houve já um aumento de 5,7% na tarifa regulada. Ora, gostaríamos de questionar por que motivo o Governo anula e apoia uma perspectiva de novos aumentos dos preços das tarifas reguladas de eletricidade para 2023, tendo em conta que, relativamente ao aprovisionamento do gás natural, vários órgãos da União Europeia dizem que já estamos numa situação estabilizada e que haverá uma maior quantidade de eletricidade renovável disponibilizada no futuro imediato. Portanto, o que é que justifica continuar a haver aumentos da tarifa regulada quando não há nada nos custos de produção da eletricidade que justifique este aumento da tarifa regulada? E já agora, se a tarifa regulada tem sido um mecanismo de proteção dos consumidores, porque ainda, apesar destes aumentos, tem sido um mecanismo de proteção, gostaríamos de saber por que motivo é que o Governo continua a considerar que a tarifa regulada deve ser transitória e não torná-la permanente, uma vez que protege os consumidores, essa proteção deve ser permanente e não transitória. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o Sr. Ministro, até conhecendo o seu gosto pela política, mais que as questões técnicas apenas, poderia responder a algumas das questões que estão em cima da mesa, que o que nós vimos nos últimos tempos é que o liberalismo não funciona e sempre que é suspenso nas suas posições mais básicas, se prova que os países ficam melhores. Por exemplo, o Sr. Deputada Rita Matias, sabe aquele Viktor Orbán da Hungria que o Chega gosta tanto pelas políticas xenófobas que perpetua? Na verdade, ele também controlou os preços dos combustíveis, colocou tetos máximos dos preços dos combustíveis. Sabia disso? Porventura não saberá, mas eu percebo que o Chega defende tudo e o seu contrário. Ainda agora o Sr. Deputado estava a dizer que deveríamos taxar os lucros abusivos, mas há 3 semanas votou contra a proposta para taxar os lucros abusivos. É a coerência, não é o forte do Chega, sabemos. Sabemos também do lado do PSD que, não estando cá a Iniciativa Liberal para ser fanática de liberalismo, o PSD tenta substituir-se, mas poderia fazer melhor, Sr. Deputado Hugo Carvalho, poderia fazer melhor. Porque o que nós vemos, na prática, é que os diversos países, particularmente no espaço europeu, concluíram o óbvio. Havia quem estivesse a ganhar de forma abusiva por as condições económicas externas lhes darem essa mais-valia em setores fundamentais, como o setor da energia, da grande distribuição, da banca. E é por isso que o governo português, eu creio desta parte bem, agiu conjuntamente com o governo espanhol para arranjar um mecanismo para limitar estes ganhos. Onde é que o governo português errou? E essa foi a parte que o Sr. Ministro não me respondeu na pergunta inicial. É que o Sr. Ministro sabe, como as pessoas sabem, porque basta ver os resultados operacionais das empresas do setor, que mesmo a limitação de preços que houve no setor da eletricidade não impediu os superlucros destas empresas. Conclusão óbvia, podia-se ter reduzido ainda mais a fatura das pessoas. E hoje, em vez de estarmos a fazer aquele jogo semântico que o Sr. Ministro fez inicialmente, que é as pessoas, o preço da energia vai pesar menos, que é como quem diz, vai aumentar, mas abaixo da inflação, poderíamos eventualmente discutir que o preço da energia, da eletricidade, se reduziu face ao ano 2023. Isso seria possível. E o Sr. Ministro sabe que seria possível, porque o próprio governo português, quando esteve a negociar o mecanismo ibérico com a Comissão Europeia, propôs um valor de retribuição para as empresas do setor que era cerca de 60% abaixo daquilo que está atualmente em vigor. E já considerava que era lucrativo para as empresas que esse preço fosse balizado. E por isso, aqui, pelo reconhecimento do governo português, do Partido Socialista, um sobrelucro destas empresas que é um sobrecusto para as famílias. Dito de outra forma, nós pagamos mais para alguém ter superlucros. E o Governo poderia fazer melhor para defender mais a economia e as pessoas. O Sr. Ministro dirá, bem, mas nós, já o disse, repetirá novamente, mas nós estamos melhor do que outros países neste contexto, agimos mais cedo e agimos com mais força.
Mas se o Sr. Ministro não consegue ignorar, eu gostava que me desmentisse, eu gostava de estar errado, não consegue ignorar que os lucros que estas empresas apresentam, a remuneração que elas têm da sua atividade, sem qualquer tipo de investimento, de inovação, de melhoria de processos que lhe seja reconhecido, acontece apenas e só por uma vantagem de contexto, que é aquele abuso que às pessoas aparece sempre a pesar para baixo nas suas contas. Isso é assim na eletricidade, é assim nos combustíveis. E o Sr. Ministro respondeu nos combustíveis, mas nós estamos disponíveis para ver o que é que o regulador faz. Mas o regulador bem poderia ter um cartaz à porta da sede da entidade reguladora, que aparentemente eles não fariam nada sobre isso, porque eles acham que é normal este superlucro das empresas de distribuição. Bem, mas as estatísticas demonstram que a taxa de refinação da Galp disparou em 2023. Eu termino com esta frase, Presidente. O regulador acha que isso é normal e aceitável. O Governo acha que isso é normal e aceitável? Em 2022, perdão, queria corrigir o ano. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real para uma intervenção até 3 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de começar também pela questão das próprias tarifas sociais, porque ao longo deste tempo e deste debate sobre os preços elevados e crescentes da energia, aquilo que temos visto é sucessivamente o Governo acabar por apoiar quem mais polui, numa tentativa de mitigar os preços, ao invés de se apoiar diretamente as famílias e as empresas. Não é apenas o PAN que tem dito, também o Sr. Secretário-Geral da ONU tem alertado e inúmeras organizações não governamentais do ambiente que deve ser precisamente o reverso, ou seja, que se deve taxar quem mais polui e lucra e aliviar as famílias. No caso em concreto das medidas que em Portugal ainda poderiam ser adotadas, foi possível fazer caminho ao longo de 2 orçamentos de Estado para o alargamento da tarifa social da energia, neste caso da eletricidade, a famílias carenciadas, mas o mesmo não aconteceu com a tarifa social do gás. Existe um problema estrutural de pobreza energética do nosso país, não podemos ignorar isso. Não tem havido uma aposta na soberania e autonomia energética, em particular das comunidades energéticas, mas ao nível da tarifa social do gás, em nosso entender, poderia-se fazer mais, porque no Orçamento de Estado de 2023 foi proposta pelo PAN que as famílias vulneráveis com acesso à tarifa social da eletricidade pudessem também beneficiar, isto tendo por rendimento de referência os 464 euros, mas também a própria inflação, os 8%, seria uma medida que poderia fazer chegar este apoio a mais famílias em situação de vulnerabilidade, o que não acabou por acontecer. E por isso o que pergunto é quando é que vamos ter critérios uniformes em relação às tarifas sociais da eletricidade e do gás. Depois, por outro lado, o próprio preço máximo do gás de botija e insuficiência do programa Bilha Solidária. Ainda aqui ao nível do gás, é fundamental falarmos nesta limitação de preço, uma medida que foi importante, mas que só vigorou entre agosto e outubro, que deu a cerca de 2/3 das famílias portuguesas uma poupança de cerca de 3 euros nas botijas de gás pequenas e cerca de 6 euros nas maiores. Bem sabemos que do outro lado, do comércio, do retalho, tem que haver também apoios, porque senão podemos estar a apoiar, por um lado, o consumidor e a asfixiar os retalhistas, mas tem de haver aqui uma solução de compromisso para que possamos manter a dita bilha solidária. Depois, ainda em relação ao mecanismo ibérico e ao incumprimento de Espanha, isto no âmbito do gás natural. O Governo português e o Governo espanhol já anunciaram que iriam pedir o prolongamento no âmbito da União Europeia deste mecanismo. Contudo, preocupa-nos que este pedido possa não ter sucesso, não só porque Espanha não aprovou a reforma do sistema do preço voluntário para pequenos consumidores, conforme era exigido como contrapartida pela Comissão Europeia e, portanto, se o Sr. Ministro acha que este incumprimento poderá pôr em causa a viabilidade do pedido de alargamento do mecanismo ibérico, se por acaso na sua intervenção inicial já o referiu, peço imensa desculpa, mas como estava numa outra comissão não pude acompanhar, mas isto versus a regulamentação dos preços, que tem havido uma resistência para este efeito por parte do Governo, parece-nos de facto que acaba por afetar o consumidor. E por fim, no que diz respeito às energias renováveis, há aqui uma dimensão que tem ficado completamente de fora, é que nós vemos as eletroprodutoras a ocuparem o território
território, seja com centrais fotovoltaicas, as hidráulicas, e a não haver nenhum benefício para a população. Recentemente eu estive em Otis, em Famalicão, vi a devastação que foi feita com a destruição não só de sobreiros, mas da mancha verde. A população E para terminar, Sr. estou mesmo a Deputado. concluir, Sr. Presidente, queixa-se que perdeu não só um espaço verde, que também era um espaço de fruição e de lazer, mas também que não vai haver qualquer repercussão na descida da eletricidade. Ainda ontem tivemos o autarca de Arco de Valdevez a dizer a mesma coisa, que no Parque Peneda Gerês a EDP faz a exploração para a produção de energia, mas também não há qualquer impacto na fatura dos consumidores e por isso pergunto, Sr. Ministro, para quando uma política de transição energética que beneficie efetivamente o consumidor e não apenas as grandes produtoras de energia? Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra para uma intervenção até 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desta vez dou as boas-vindas à Sra. Secretária de Estado e desejo boa sorte nas suas novas funções. E gostaria de pedir desculpas, uma vez que, como tive que sair, não ouvi a resposta anterior completa e não sei se o que vou perguntar agora é de alguma forma redundante, creio que não, em contacto com o gabinete disseram-me que não, mas se for, espero que possa incluir na resposta a outras perguntas. Queria começar pelo impacto do aumento do custo de energia noutros setores. Se é verdade que, dependendo de como forem correndo as coisas no plano da guerra e do armazenamento de energia em países europeus e também nos Estados Unidos da América, o ano 2023 pode ser, surpreendentemente, para quem seguiu o debate em 22, um ano em que a energia baixe e ajude a baixar a inflação. A questão é como, de que forma é que conseguimos que essa baixa se repercuta até ao preço do produto final e que ela não fique nas margens de lucro, por exemplo, de distribuidoras. As empresas de distribuição de produtos alimentares têm neste momento também muitas vezes sofrido com aumentos grandes no custo da energia e dos combustíveis. Quer dizer, olhando para uma tabela que nos foi fornecida para a Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares, nós vemos que são alegados aqui aumentos de cerca de 100%, mais de 100%, até 200% nos custos relacionados com, em particular, o transporte, mas também muitas vezes com a conservação dos alimentos, câmaras frigoríficas e por aí afora. Se o preço da energia baixar, mas entretanto o produto final nas prateleiras dos supermercados continuar o mesmo, porque os preços têm tendência a ser a apresentar alguma rigidez, como dizem os economistas, a serem pegajosos, que mecanismos é que estão ao dispor do Governo para tentar garantir que essa baixa depois se possa repercutir no produto final? Da mesma forma que a resposta do Governo, quando os custos da energia aumentaram, foi abrir o apoio a empresas, através, nomeadamente, de linhas de crédito, mas que, para as pequenas e médias empresas, significa o agravamento de uma capacidade de endividamento que muitas vezes elas não têm, e teria sido benéfico que o apoio fosse prestado de outra forma. Que mecanismos, tanto de vigilância como de apoio, é que tem previsto para o próximo ano? Nos segundos finais, porque não preciso muito para perguntar acerca disto, além do setor comercial e empresarial, o setor doméstico. A melhor maneira de se poder poupar na energia em casa é não gastar tanto ou utilizá-la de forma mais eficiente, conseguir isolar as casas, conseguir adquirir maquinaria mais implementável, mais sustentável e mais barata. O Sr. Ministro provavelmente já imagina que lhe vou perguntar acerca da implementação da nova fase do programa 3C com o financiamento do Repower EU de 20% e queria saber quais é que são as medidas que estão previstas para a implementação desse compromisso orçamental para 2023 que agora devemos levar à prática. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro, então, para a sua primeira resposta global. Até 20 minutos. Tenha a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei responder a todas as questões que foram colocadas. Uma vez mais peço a atenção dos seus deputados, caso eu não consiga responder a todas as questões, para responder uma ronda seguinte. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, mas também perguntas que foram colocadas por outros deputados, eu aproveito para, mais do que tentar agarrar agora a questão dos números, de alguma forma responder com aquilo que foi a lógica de resposta do Governo.
era por mais evidente para o Governo que nós tínhamos, do ponto de vista de mercado de eletricidade, em alguns aspectos, tínhamos algum grau de proteção, que resulta da existia logo à partida da tarifa regulada da eletricidade, tínhamos parte da nossa energia suportada com contratos de longo prazo, o que nos permitia não estar tão vulneráveis àquilo que eram variações de preço. Importava, portanto, olhando para estas condições de partida, sabendo também que face àquilo que tinham sido os leilões de energia renovável nos últimos anos, tínhamos tido também preços muito competitivos, aquilo que interessa, do ponto de vista da política, olhando para esta realidade, na circunstância que estávamos todos a viver do ponto de vista europeu, então adotar medidas que correspondam a acrescentar proteção a quem não estava protegido num contexto de alta volatilidade de preços. E foi isso que o Governo procurou fazer. Por um lado, desde logo, naquilo que diz respeito sabendo que nós tínhamos uma tarifa regulada de eletricidade que não tinha nenhum tipo de limitação à entrada de consumidores, mas na tarifa regulada do gás tínhamos limitação à entrada de consumidores, procurámos levantar essa limitação para que os consumidores que desejassem, de alguma forma, aderir à tarifa regulada do gás e dessa forma ficarem mais protegidos, terem um benefício associado. E independentemente, eu queria dar nota disto, do Sr. Deputado Carvalho aqui ter referido o aumento do valor da tarifa regulada do gás, e é verdade, e isso diz respeito às condições de suporte à energia que é contratualizada nas tarifas reguladas. Eu nunca disse, não me vai encontrar nenhuma frase a dizer que as tarifas reguladas não são passíveis de aumentar preços. O que eu disse, e sempre direi, é que quando compara a tarifa regulada do gás com o mercado liberalizado, então para quem estava no mercado liberalizado tem poupanças muito significativas, na casa dos 60% no caso dos domésticos e na casa dos 70% nos pequenos negócios. Então, desde logo, a abertura da disponibilidade do consumidor para ir para a tarifa regulada do gás é um mecanismo imediato de proteção, porque não fica exposto à variação dos preços do mercado do gás, desde logo para consumidores domésticos ou pequenas empresas. E isso é logo uma resposta à variação do preço do gás, que é disto que estamos a falar do ponto de vista da grande crise que vivemos, do ponto de vista da guerra e da invasão da Ucrânia. Depois, dar nota que importava também desacoplar a variação do preço do gás da variação do preço da eletricidade. Porque se nós tínhamos parte dos consumidores protegidos com contratos a prazo, havia uma parte muito significativa do nosso mercado, da nossa economia, que estava vulnerável ao mercado spot, ao preço de mercado. Quem? Essencialmente a indústria, aqueles que estão dependentes, que não conseguem ter ofertas do ponto de vista de contratos de médio e longo prazo e que estão dependentes da variação do mercado, daquilo que é o mercado spot. Desacoplar o preço do gás do preço da eletricidade permitia, desde logo, acrescentar proteção a estes mesmos consumidores. Nós não dissemos com isso que íamos recuperar todo o aumento que tinha existido do ponto de vista do aumento do preço da eletricidade, mas dissemos sim que nós conseguiríamos desligar, desafetar aquilo que era o aumento do gás do aumento da eletricidade e fizemos com Espanha, com a criação do mecanismo ibérico. Também sabemos, porque Espanha era uma economia muito mais desprotegida do que a economia portuguesa, que naturalmente uma economia mais desprotegida do que a economia portuguesa beneficia mais de uma proteção, porque é uma proteção que protege quem está desprotegido. Se o nosso mercado está mais protegido, naturalmente beneficia menos. Não há problema nenhum com isto, Sr. Deputado. Simplesmente a única avaliação que nós temos que fazer é se nós também ganhamos com esta medida. Se esta proteção acrescenta ou não proteção a quem estava desprotegido. Daí a nossa análise no início de quem está e não está protegido no mercado nacional. E, portanto, nós procuramos, ao desligar o gás do preço da eletricidade, nós acrescentamos proteção. Uma proteção que não é um pormenor, é uma proteção muito significativa. Eu tive a oportunidade aqui de dar nota. Estamos a falar, do ponto de vista de impacto direto no preço grossista de mercado, de uma variação que foi sensivelmente 50 euros megawatt-hora, qualquer coisa como 20% face ao preço que se verificaria se nós não tivéssemos este mecanismo. E no mês de dezembro, porque isto aqui, obviamente, as variáveis de suporte ao funcionamento do mecanismo são existir mais renovável ou menos renovável, existirem mais clientes expostos ao mecanismo ou menos clientes expostos ao mecanismo e existir maior compensação aos produtores de gás ou menor compensação aos produtores de gás. O que é que nós temos dito? Que nós desenhámos um mecanismo de uma maneira que, à medida que nós vamos tendo mais clientes expostos ao mecanismo, o custo unitário do mecanismo por cada cliente baixa, à medida que vamos tendo mais renováveis, a vantagem que nós tiramos do mecanismo é superior e o preço de mercado, obviamente, diminui mais. E, portanto, como nós tivemos no mês de dezembro muitas renováveis, nomeadamente hídrica, o mecanismo disparou em termos de benefícios. Passámos a ter, em vez de ter 20% de redução de preço, como tivemos durante o ano, porque tivemos um problema de seca e precisámos de usar gás, e porque precisámos de usar gás para produzir eletricidade, tivemos menos vantagens do que como no mecanismo.
Durante o mês de dezembro tivemos menos gás, disparou os benefícios para 36%. E com isto é que nós conseguimos aumentar a proteção de quem estava exposto ao mercado. O mecanismo tem uma vantagem, tem vantagem para Portugal, que é proteger quem não está exposto, quem está exposto. E ao contrário do que foi dito há pouco, vamos lá ver, o benefício é sempre superior ao custo, por definição. Porque nós, na realidade, vamos buscar os ganhos das inframarginais para suportar o custo de eletricidade feita por renováveis e o resto abate no preço de mercado. E, portanto, vocês têm hoje na DGEG as contas de todos os dias do mecanismo, em que se explica qual é o preço com e sem mecanismo, qual é o desconto que poderíamos ter. Nós hoje temos uma política totalmente aberta. Vão ao site da DGEG e veem os dados diários do mecanismo. É possível qualquer pessoa ver os dados diários. No início foi uma discussão, agora, como pode ver, mas as contas do mecanismo não é a ERSE nem a DGEG que as faz, está no diploma. Está lá a explicar como é que a conta é feita. A DGEG simplesmente faz a conta de matemática, mas a conta está no diploma. E, portanto, a fórmula foi feita em negociação com a Espanha e foi feita e negociada com a Comissão Europeia e volto a referir, já expliquei qual é o benefício que nós temos e não é pequeno. Não é pequeno. E depois, ao contrário do que está a dizer, o Sr. Deputado, o Carvalho, cometeu aqui um erro. E eu vou lhe dizer qual é o erro. Que é o erro de reproduzir uma informação sem a confirmar. E qual é que foi esse erro? O erro resulta de uma desinformação, mas deixe-me dizer, o erro que teve não é diferente, a Comissão Europeia também o teve. E daí eu admito que a fonte de informação que tenha seja a Comissão Europeia, algum dado que leu e que resulta essa desinformação. Não é verdade que o mecanismo ibérico incentiva o aumento do consumo do gás. Isso não é factual. E não é factual porquê? E dezembro é um bom exemplo. O que o mecanismo ibérico faz é simplesmente compensar a produção de energia de eletricidade a gás quando ela é necessária. Quando nós estamos numa situação de seca e precisamos de mais gás para produzir eletricidade, naturalmente o custo aumenta. E o gás aumentou, não foi por causa de nenhum incentivo do mecanismo ibérico. O gás aumentou porque nós estávamos com uma seca hidrológica e precisamos de mais gás para produzir eletricidade. O mês de dezembro demonstra que, quando nós não precisamos de gás para produzir energia elétrica, porque temos hídrica, porque temos eólica, os descontos do mecanismo são enormes e não incentiva o consumo de gás absolutamente nenhum. Portanto, o mecanismo ibérico não incentiva o consumo do gás, é uma única questão que eu queria dar nota, porque realmente não é, nós procurámos é erro comum, já tivemos várias reuniões com a Comissão Europeia, onde tivemos a oportunidade de explicar isso. Não é factual, não aumenta o consumo de gás absolutamente coisa nenhuma. Simplesmente salvaguarda a produção a gás quando ela é necessária. Se nós estamos numa situação de seca, nós precisamos de mais gás, se precisamos de mais gás, naturalmente os custos do mecanismo aumentam. Quando nós estamos com mais renováveis, é exatamente o contrário. E, portanto, o mecanismo tem um efeito positivo, que vai buscar os ganhos não esperados das renováveis e, nomeadamente, utiliza-as para baixar o preço de mercado. E, portanto, eu queria dar nota que nós continuamos a fazer uma avaliação positiva relativamente ao mecanismo, porque protege quem está exposto ao mercado. Depois nós procuramos perceber outro aspecto, que é, nós não estávamos a proteger toda a gente no gás como tarifa regulada, então criámos um instrumento para proteger quem tem consumos superiores a 10 mil metros cúbicos, para proteger todos os outros. Fizemos-lo com um apoio direto à tarifa, mas sem ter em consideração, para não incentivar o consumo desnecessário de gás, apoiámos apenas sobre 80% do consumo de gás. E apoiámos até um valor em que reduzimos o preço do gás até 30 euros megawatt-hora. Porquê? Porque fomos ver qual era o preço que existia antes da crise, para também não baixar artificialmente o preço de tal ordem, que criássemos aqui um problema do ponto de vista de incentivo de gás, quando a Europa está toda a tentar procurar proteger-se. O que é que procurámos fazer? Proteger quem tem menos 10 mil, consumos de menores de 10 mil metros cúbicos com a tarifa regulada do gás, todas as famílias, os pequenos negócios, procurar proteger as empresas com consumos superiores a 10 mil metros cúbicos e, desta forma, procurar proteger todos os consumidores de gás. Na eletricidade, procuramos, quem tem tarifa regulada, continuar a ter os benefícios associados ao sistema, nomeadamente aos contratos de longo prazo, e é através da gestão desses benefícios que a ERSE calcula o valor do aumento da tarifa regulada, entre aquilo que são as variações de custos e a aplicação desses benefícios. A ERSE faz um exercício que nós subscrevemos, de distribuição dos ganhos, em que procurou, por um lado, aplicar reduções da tarifa de acesso à rede para baixar de forma muito significativa os preços aos setores industriais que tiveram aumentos grandes, aumenta de forma marginal o consumidor doméstico com um aumento de 1,6 e procura reduzir a dívida tarifária para metade. Passamos de 1,7 mil milhões de dívida tarifária para 800 e tal milhões do ponto de vista de dívida tarifária.
aplica os ganhos existentes de uma forma em que procura distribuir pelos vários setores. Nós, como mecanismo ibérico, protegemos quem estava disposto ao mercado liberalizado. Portanto, o que é que Portugal procurou fazer? Portugal, percebendo que tinha níveis de proteção, como aqui foi dito pelo Sr. Deputado e o Carvalho, e muito bem, tem elementos estruturais que nos permitem proteger-nos face a uma crise desta natureza, que é elevado peso de renováveis, contratos de longo prazo, nós procuramos proteger quem não estava protegido. E depois o que é que fizemos adicionalmente? E também aí discordo daquilo que foi dito. Se é verdade que há ganhos regulatórios nos termos em que o Sr. Deputado mostrou, porque na prática constam do relatório da ERSE, foi o que o Sr. Deputado mostrou, foi o mapa que está no relatório da ERSE, o Sr. Deputado tem que anuir que nós colocámos 2 mil milhões de euros de orçamento nas tarifas do gás e da eletricidade. O Sr. Deputado aí tem que reconhecer que nós metemos 2 mil milhões de euros. Pronto, mas se o Sr. Deputado vai ver no mesmo relatório da ERSE, era só uma questão de ler, para além de ver o gráfico, também ler o texto, e verificará lá que está a discriminação dos 4,5 mil milhões de euros de injeção financeira que lá foi colocada, em que tem e encontra os ganhos regulatórios que identifica, mas também encontra aquilo que foi os 1.000 milhões de euros que foram colocados, alguns por receitas fiscais que já estão consignadas ao Sistema Elétrico Nacional, nós sabemos, outras, que foi receitas adicionais que o Governo colocou, que resultam de onde? Resultam dos ganhos de inflação, dos aumentos das receitas que resultam fiscais, dos aumentos da inflação e que o Governo decidiu colocar 500 milhões de euros adicionais no sistema elétrico e 1.000 milhões no gás. E, portanto, aí tem que reconhecer que algum mérito devemos de ter. E não foi só ganhos regulatórios. É verdade que o nosso sistema produz ganhos regulatórios, mas também é verdade que o Governo colocou 2 mil milhões de euros do ponto de vista do orçamento. E mais, o que é que nós fizemos mais? Percebendo, e aqui volta à intervenção do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, percebendo e bem que um dos elementos centrais para a estrutura de preços baixos que o nosso país tem são as energias renováveis, o que é que nós procuramos fazer? Acelerar. Fizemos um processo de simplificação de licenciamento para acelerar aquilo que é a instalação de energias renováveis. Já vou à discussão, assumirei, nós vamos aliás ter um debate, penso que a requerimento do LIVRE, sobre o tema do simplex ambiental. Cá estaremos para discutir o tema da simplificação ambiental, com noção clara das opções que fizemos e dos riscos e das vantagens associadas. Mas nós não tivemos dúvidas. Se as energias renováveis é um elemento determinante para conseguir o nosso país os preços e as vantagens que tem, nós temos que acelerar e crescer rapidamente. E isso significa solar, isso significa eólico, significa hibridização, significa aproveitar os pontos de ligação que existem no nosso país, do ponto de vista daquilo que é a capacidade. E, portanto, esta é a estratégia. E se esta estratégia é consensual, não há problema nenhum de assumir, Sr. Deputado Carvalho. Podemos ter a mesma posição relativamente à estratégia de energia. Não tem que ter problemas nenhum com isso. E, portanto, eu digo-lhe já que, no que diz respeito a esta matéria, se o país está mais protegido, e daí também resulta a nossa avaliação, ainda aquilo que o Sr. Deputado Duarte Alves referiu, a nossa avaliação sobre o debate que neste momento está a existir a nível europeu. Qual é a nossa avaliação? Nós estamos a participar nesse debate, aliás, a Espanha pediu a nossa opinião, nós já tivemos a oportunidade, a Secretaria de Estado já reuniu, inclusivamente com a sua homóloga espanhola, nós estamos a participar nesse debate. A nossa posição é que sim, situações como a nossa, posições como as de Portugal, são referência para aquilo que podia ser a reforma do ponto de vista do mercado de eletricidade. O que é que isso significa? Incentivo à contratação a prazo, a possibilidade, independentemente da obrigatoriedade ou não da contratação a prazo. Outro aspecto essencial, o aspecto relativo à questão de correções de anomalias de preço, como as que nós estamos a verificar, como temos situações como dispara o preço do gás e o impacto que isto tem no preço da eletricidade. Portanto, já foi dito várias vezes pelo Sr. Primeiro-Ministro em vários debates europeus que foi tendo a necessidade de nós termos alternativas que permitam, entre outros aspectos, não sei se institucionalizando um mecanismo como o nosso, ou algo semelhante ou parecido, que permita, de alguma maneira, quando há uma variação anómala, eventualmente desafetá-la. Se é verdade que o mercado marginalista tem um conjunto de aspectos que é menos positivo, tem um positivo, que há um incentivo para, digamos assim, os produtores de energia se dirigirem para as energias que são potencialmente mais rentáveis, que também são ao mesmo tempo as que têm, do ponto de vista de impacto ambiental, são impacto ambiental mais positivo. Mas pronto, há um conjunto de princípios que dizem respeito à nossa avaliação da nossa circunstância, que nos permitem ter reflexões sobre o mercado europeu. E no nosso entender, todas elas traduzem na necessidade de reforço de interligações dos países que não estão interligados, a necessidade
necessidade de incentivo de contratação a prazo, a necessidade de desafetação de variações anómalas de preço e também, porque não, digo-lhe, obviamente é um debate que tem que se perceber em que medida é que é possível ou não manter determinado tipo de mecanismos de proteção de consumidores, nos termos em que nós temos, ou noutros, vulgo também a possibilidade ou não de dar algum tipo de continuidade à existência de tarifas com preços condicionados. E, portanto, estas são algumas dos parâmetros da nossa discussão relativamente ao debate que nós vamos ter e que vamos participar de forma muito clara. Já saiu a notícia, portanto, eu não posso esconder, vou ter uma reunião em Bruxelas amanhã com a minha colega relativamente ao mecanismo ibérico. O nosso país tem uma posição sobre o mecanismo ibérico muito simples, que é a posição de que, obviamente, salvaguardado o modelo existente para o mecanismo ibérico, nos termos em que ele existe, com os princípios em que existe, que também protege o nosso país, nós, obviamente, temos interesse em que ele seja continuado, independente, lá está, porque produz os efeitos que nós entendemos que são positivos. Portugal tem benefícios muito significativos relativamente ao seu sistema de contrato, portanto, o facto de ter contratação, uma parte significativa de contratação a prazo, protege aquilo que é o nosso grau de exposição. No entanto, entendemos que o mecanismo ibérico acrescentou benefícios aos benefícios já pré-existentes no nosso modelo, naquilo que é o mercado e a forma como nós estamos, do ponto de vista, organizados. Dar nota, já tive a oportunidade de referir, sobre a questão da taxação dos grandes grupos económicos. As opções que nós temos tomado são todas no sentido da partilha de responsabilidades e de procurar que quem está a beneficiar com os preços partilhe da responsabilização financeira de algumas das soluções que encontramos. A tarifa regulada é financiada neste caso aqui, pelo grupo económico, que tenha como responsabilidade e que tem o benefício dos contratos também de longo prazo no que diz respeito ao gás e tem como objetivo em concreto essa responsabilidade que é a Galp. No que diz respeito ao mecanismo ibérico, já se sabe que há aqui, obviamente, uma captura de ganhos não esperados para, entre outras coisas, baixar o preço de mercado. Aplicámos o Windfall Tax, que foi a solução que foi construída a nível europeu e procurámos aplicá-lo no nosso ordenamento jurídico. E, portanto, estamos a procurar implementar as várias medidas que, de alguma maneira, também chamem à participação no financiamento das soluções que nós temos de quem tem beneficiado com o aumento dos preços e com a inflação da energia. No que diz respeito ao tema dos combustíveis, dar nota que foi criado um enquadramento legislativo que permite à entidade reguladora dos serviços energéticos avaliar, monitorizar a existência ou não da formação de margens excessivas nos combustíveis no GPL engarrafado. A ERSE monitoriza e publica a sua avaliação relativamente à existência ou não dessas ditas margens. A ERSE tem a possibilidade de propor a fixação de margens relativamente às componentes comerciais destes mercados e já tivemos a oportunidade de dizer que sempre que a ERSE nos propor a fixação de margens fixas relativamente a estes mercados, que o Governo imediatamente fixará. E, portanto, foi criado um mecanismo exatamente para nos permitir responder à existência ou não de margens. Vai-me perguntar, na sua avaliação, há qualquer coisa aqui que no seu entender, não se justifica. A verdade é esta, é que quando nós vamos ver aquilo que é o peso, por exemplo, mais uma vez aí o Governo tomou um conjunto de opções claras, reduziu a carga fiscal sobre os combustíveis de forma evidente, que era um dos aspectos que estava permanentemente em discussão. A redução da carga fiscal coloca-nos hoje abaixo da média da carga fiscal da União Europeia relativamente aos combustíveis. E, portanto, as variações de preço que resultam são por outros fatores, são por fatores de natureza quase sempre internacional, relativamente à variação de preços. Mas que fica absolutamente claro que, nesse sentido, até para criar confiança no setor e no mercado, foi dada esta competência à ERSE e o Governo não hesitará na fixação de qualquer margem relativamente a este tema e, portanto, procuramos naturalmente, sob essa perspectiva, intervir. Relativamente, para terminar. Sim, relativamente às tarifas sociais. Só queria dar nota do seguinte, as tarifas sociais
existem na eletricidade e no gás, corresponde a um desconto de cerca de 33% sobre o preço de mercado. Nós, ao intervirmos no preço de mercado, estamos automaticamente a intervir na redução do preço da tarifa social. Portanto, como elas estão indexadas, nós estamos naturalmente a baixar o preço da tarifa social. Nós tem havido estabilidade relativamente aos beneficiários da tarifa social. Não há nenhum tipo de limitação à entrada, a não ser as condições de partida. Na tarifa social da eletricidade, somos dos países que têm o maior número de beneficiários da tarifa social da eletricidade. Já te explicámos que mesmo que alterações que nos imponham de financiamento da tarifa social, não vai haver nenhum prejudicado relativamente aos beneficiários da tarifa social da eletricidade. Relativamente à bilha do gás, nós alterámos, como é sabido, aquilo que era a metodologia no fundo, estabelecemos uma parceria nova para a atribuição deste apoio com a ANAVR, com as juntas de freguesia. Nós tivemos, no que diz respeito àquilo que foi o apoio que não foi atribuído às candidaturas submetidas, cerca de 24.300 candidaturas que respondem a apoios identificados em cerca de 1.600 freguesias. Nós queremos continuar com este apoio. Portanto, independentemente de ter terminado ou não aquela fase, o que nós vamos fazer agora é uma reunião com a Associação Nacional de Freguesias para tentar perceber o grau de cobertura, o impacto, a aprendizagem que nós podemos ter relativamente à implementação desta medida, para perceber como é que nós podemos dar continuidade a ela e mais, queremos inclusivamente perceber se desta parceria com a Associação Nacional de Freguesias podem resultar mais parcerias, nomeadamente dando cumprimento a normas que aprovámos no Orçamento de Estado, inclusivamente, neste caso, penso que terá sido com o LIVRE, relativamente, por exemplo, à implementação do Vale de Eficiência Energética, relativamente ao programa 3C. E, portanto, Sr. Ministro, temos mesmo que terminar, senão... Peço desculpa, são muitas perguntas. Só queria terminar para dar nota de um assunto que a Sra. Deputada Inês Sousa Real falou de que não tínhamos feito nenhuma alteração relativamente à forma de compensação do território. Já fizemos. Nós, num dos processos de simplificação de licenciamento, introduzimos, no que diz respeito à instalação de fontes de energia renováveis, uma compensação ao território de 13.500 euros por MVA instalado, que é pago pelo fundamental a cada município. Isto resulta... Não, os municípios depois estão no direito de aplicar o benefício que resulta das energias elétricas renováveis instaladas nos seus concelhos, nas políticas que entenderem para compensar os cidadãos. Quer dizer, o que nós estamos a fazer é compensar o território. Portanto, o fundamental financia, por uma questão de justiça, e compensa o território com a instalação de energias renováveis. E o território depois utiliza na forma que entende mais adequada e justa, para, neste caso aqui, para fazer chegar esse benefício aos cidadãos. Mas, do nosso lado, acrescentámos uma solução de compensação ao território que corresponde a um financiamento fundamental. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora para a segunda ronda, em que cada grupo parlamentar ou deputado único tem a possibilidade de usar até 2 minutos, e eu vou ser mesmo muito estrito no tempo agora. Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando cumprir o seu repto. Sr. Ministro, quem faz anúncios demasiado entusiasmantes não sou eu. Se cometeu algum erro de comunicação, enfim, é consigo. O facto é que disse que venham para o regulado, que isto não aumenta mais que 3%. Se calhar esqueceu-se que isto de 3 em 3 meses vai ter acertos, porque o ano de gás é mesmo assim. Eu pergunto se de 3 em 3 meses, nos próximos 3 em 3, que acertos é que espera ter e de que forma, e se depois o acerto final do ano não será um aumento de 12, 13, 14, 15, 20%, e se depois isso vai compensar ou não. Mas isso é sobre o aumento do gás. O Sr. Ministro também pode dizer o que quiser, evidentemente, acerca do mecanismo, e diz várias coisas. E a primeira das quais é que isto não aumenta o consumo de gás, enfim. Sr. Ministro, todos os especialistas dizem o mesmo, e a verdade é um subsídio, e o senhor faz parte do primeiro governo deste país que fez um subsídio ao carvão e ao gás de Estado. E fez isso com o governo espanhol. Portanto, orgulhe-se disso se quiser. E diz outras coisas. É que havia pessoas, ou consumidores, vamos dizer, consumidores mais vulneráveis porque não estavam protegidos pelo mercado. Pois, com certeza que havia. Espanhóis. Os consumidores domésticos portugueses estavam protegidos pelo tal sistema em que nós os dois concordamos em muita parte, o sistema que os protege. Os consumidores domésticos espanhóis não estavam, e olha que eram muitos. E depois diz uma coisa a seguir que ainda justifica mais isto. É que, e eu cito, o preço é mais baixo
quanto mais pessoas o forem pagar. O custo unitário é menor, claro, se é dividir por mais, melhor. Portanto, se calhar para os espanhóis é mesmo bom que seja a dividir por muitos. E, portanto, quanto às injeções, finalmente, que eu não tenho muito mais tempo para poupar o Sr. Presidente, foi também o Sr. Ministro que fez um anúncio a dizer: vou injetar 3.000 milhões de euros no sistema. 1.000 milhões, 1.500 milhões do CAI da Tapada do Outeiro já estavam no sistema. 500 milhões, falou outra vez nos 500 milhões, eram da SES, está no sistema desde 2014, do CEL, está no sistema desde 2012. E ainda faltam os 3,3 mil milhões que aí vêm agora, sendo que neste gráfico que eu lhe mostrei, estão cá quase 6. E, portanto, o Sr. Ministro ainda dá mais uma novidade, é que ainda faltam mais 1.000. Portanto, eu tenho aqui 6 ponto qualquer coisa e 3 estão justificados com coisas que já estavam no sistema, já pagas por estes. 3 também já estão justificados, cá aqui saldo, e o Sr. Ministro ainda diz que dá mais 2. Muito obrigado. Eu só desconfio de quem tem certezas absolutas. Não tendo, o máximo que posso fazer é convidá-lo a explicar, mesmo no relatório, onde é que estão os 2.000 milhões. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, pois esta discussão sobre o mercado, sobre o mecanismo ibérico, tem sempre este problema, é que nós continuamos a ter um mecanismo que é verdade que mitiga as consequências da lógica marginalista, mas a lógica marginalista é que é a origem do problema, que é nós continuarmos a pagar ao preço de gás energia que é produzida a um preço muito inferior, nomeadamente a hídrica e outras fontes renováveis que são pagas ao preço do gás, nos dias em que o gás entra no sistema, naturalmente. E, portanto, aquilo que nos disse não nos descansou, porque na resposta que deu, disse que sim, que era preciso repensar o mecanismo de formação de preços, mas que a lógica marginalista tem vantagens e é para manter, porque incentiva as renováveis. É um incentivo à custa dos consumidores. E, portanto, gostaria de dizer que, do nosso entender, é preciso mesmo reformular de fundo esta forma de formação de preços que prejudica os consumidores e que produz os tais lucros extraordinários das grandes empresas eletroprodutoras. Depois, relativamente ao mecanismo de fixação das margens ou de controle das margens, disse que o Governo não hesitará caso a ERSE venha a propor. O problema é que o Governo também se quis aprisionar nessa decisão por parte da ERSE, porque houve propostas que foram apresentadas que permitiam ao Governo ter uma outra margem de intervenção. Porque quando nós vemos margens de refinação a passar de 2,8 para 12,4 num ano, claramente há aqui alguma coisa que não está a funcionar bem, e se a ERSE não considera que isto é uma margem especulativa e que está a aproveitar da atual situação para aumentar o preço dos combustíveis, nós consideramos que o Governo, de facto, deveria ter maior autonomia e só não o tem porque não quis ter relativamente à intervenção sobre as margens de refinação. Depois, eu que já não tenho muito tempo, queria só fazer-lhe uma pergunta sobre a botija do gás. Perante o falhanço da botija de gás social, quando é que o Governo vai aplicar os tais mecanismos de proteção que tanto valoriza, e nós também valorizamos porque lutamos por eles, a da tarifa regulada da eletricidade e da tarifa regulada do gás. Quando é que vai aplicar uma tarifa regulada para a botija de gás? Porque, de facto, esses consumidores também estão hoje desprotegidos e precisam dessa proteção adicional, e a botija social, perante o falhanço que foi, precisa de ser repensada, uma tarifa regulada para todos os consumidores da botija de gás. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho que confessar que me sinto impelido a dar-lhe mais tempo, uma vez que usa a botija de gás e não a bilha de gás, o que me é muito afim. Eu quero dar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para uma intervenção até 2 minutos. Sr. Presidente, noto aqui uma certa proteção regional que não sei se pode passar impune. Então, agora passando para o conteúdo da pergunta e muito diretamente, Sr. Ministro. O que a Galp ganha enquanto rendimentos na transformação de petróleo está agora 5 vezes superior ao que estava em 2021. Subiu ao longo do ano de 2022. O regulador, a quem o Governo atribuiu por proposta desta Assembleia da República e por debate em que o Partido Socialista impôs essa opinião, o regulador não vê aqui nenhum problema. Mas, na prática, a consequência é que as pessoas são usurpadas de parte do seu rendimento quando recorrem a uma bomba de gasolina. O Sr. Ministro dizia, bem, mas nós até baixamos os impostos e temos uma carga fiscal abaixo da média europeia para os combustíveis.
No entanto, nas bombas de gasolina a comparação já não funciona assim. Nós sempre dissemos isso, é que baixar impostos sem controlar preços resulta em maior abuso. E a Galp demonstra que isso é incontornável. Mas o Governo acha que é o regulador quem deve dizer alguma coisa, e se o regulador não diz, por escolha do Partido Socialista era o regulador que deveria dizer, se o regulador não diz, o Governo lava as mãos. E eu pergunto ao Sr. Ministro se na justiça para uma economia decente considera que isto é aceitável. Mas a EDP, mesmo com o mecanismo ibérico que foi agora introduzido, a EDP está a ganhar 3 vezes mais pela eletricidade que é produzida nas barragens e agora está a produzir com abundância face ao caudal de água que chegou às barragens, está a ganhar 3 vezes mais do que ganhava em 2017, ano de seca. Eu pergunto-lhe se, no contexto em que o custo de vida das pessoas aumentou tanto sobre as mais diversas matérias, nestas aqui que o Governo podia e devia agir pela mão do Sr. Ministro, se não deveria ter feito mais que o que está a fazer neste momento. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro para encerrar esta segunda audição do dia com uma resposta até 10 minutos. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às questões que foram colocadas. Eu insisto na resposta que deu ao Sr. Deputado o Carvalho. O mecanismo ibérico, por definição, não é nenhum subsídio e não incentiva o consumo de gás. O mecanismo ibérico garante o preço de mercado ao gás, não garante o preço de mercado aos outros. Sr. Deputado, o preço que é paga a produção de eletricidade a quem produz eletricidade com gás é o preço que seria o preço normal da produção dessa eletricidade. O que nós fazemos é não pagamos às outras tecnologias a esse preço. Portanto, o que o Sr. Deputado tem que entender é que o que é feito aqui é garantia de preço a quem produz eletricidade com gás ou com carvão, neste caso aqui, no caso em Espanha, e nos restantes pagamos a um preço inferior ao preço de mercado do gás, porque é definido um teto máximo pelo qual se paga o preço de energia quando o gás marca o preço. Esta é a definição do mecanismo ibérico. E não há nenhum incentivo ao consumo de gás. Todo o aumento de gás que resultou em Portugal resulta da seca. Nós, para já, dá a nota do seguinte: o nosso país teve uma redução de consumo de gás do ponto de vista daquilo que são os objetivos genéricos que nos propusemos. Dessa redução de consumo de gás, parte resultou de uma redução de cerca de 20% do consumo de gás do ponto de vista convencional e depois nós tivemos um aumento do consumo de gás da produção de energia elétrica que resultou estritamente da redução da produção de energia elétrica de fonte hídrica. Com a recuperação da água nas barragens, esse elemento vai ser corrigido. E nós vamos ter menor produção de energia elétrica com gás, vai ter necessariamente um menor efeito do ponto de vista do custo do mecanismo e, portanto, vai naturalmente aumentar o nosso benefício sem criar nenhum tipo de incentivo. Isso é visível nas contas do mecanismo que estão expostas na DGEG. E, portanto, queria dar nota disso. É importante ter esta informação e ter consciência destes resultados, porque, na realidade, é assim que o mecanismo funciona. Depois, dar nota do seguinte. O nosso objetivo, do ponto de vista do mecanismo ibérico, foi, como disse, e de resposta ao Sr. Deputado Duarte Alves, foi desafetar, quando o gás atinge um valor absolutamente anormal e isso afeta toda a produção de energia elétrica, foi desafetar esse impacto. E isso mostrou-se eficaz, porque teve efeitos significativos na redução dos preços, e quando nós comparamos os preços que o nosso país teve na comparação com os outros países a nível europeu, nós verificamos isso, que é, nós tivemos em Portugal uma variação de preços, quando vamos ver os preços do mercado de spot de eletricidade em Portugal comparado com o resto da Europa, de 1 a 29 de dezembro de 2022, nós tivemos sensivelmente metade do valor de França. Preço médio. Pronto, isso não se resulta apenas, Sr. Deputado, isto não resulta apenas e só pela produção de energia renovável. Isto resulta também daquilo que é o impacto do mecanismo ibérico. Isto aqui é dezembro. Dezembro.
E, portanto, é importante ter-se noção de que, objetivamente, quando as coisas funcionam, nós devemos aprender com elas, naquilo que elas não funcionam nos termos que nós gostaríamos, procurar corrigi-la. Portanto, no que diz respeito ao mecanismo ibérico, a nossa posição de partida é se a Comissão Europeia é negociar com a Comissão Europeia no sentido da sua extensão, mantendo aquilo que são as condições existentes, independentemente das vantagens que possam existir na repartição dos nossos dois países. A verdade é que para o nosso país e para a indústria que está exposta ao mercado spot é algo muito positivo. Nós, durante uns tempos, tivemos alguma dificuldade de leitura nas faturas relativamente ao benefício e ao prejuízo. Nós acreditamos que isso hoje está corrigido com as orientações que, entretanto, a ERSE deu relativamente aos comercializadores para, quando expõem o custo do mecanismo, também exporem o benefício e ficar claro ao consumidor que a vantagem é uma vantagem significativa. Portanto, no que diz respeito ao tema das margens, eu queria dar nota do seguinte. Nós, quando olhamos, nós podemos olhar para os preços da última semana, em que Portugal teve preços, do ponto de vista de gasóleo, abaixo daquilo que é a média da União Europeia. Podemos olhar para aquilo que é o último boletim da ERSE, que se nós formos ver o último boletim da ERSE, também podemos verificar que os preços de combustíveis a nível europeu, Portugal está abaixo da média da União Europeia, especialmente ao nível daquilo que é do preço com impostos. E, portanto, isso significa que, de alguma maneira, é importante perceber, independentemente da avaliação que faça das margens ou não das margens, se, numa lógica daquilo que é a comparação dos preços do nosso país com os preços a nível europeu, se Portugal está, neste momento, com algum problema do ponto de vista de preços que não se estão a verificar no mercado europeu, por exemplo. E depois, obviamente, perceber se nós temos ou não temos instrumentos para verificar essas margens. Nós constituímos um ordenamento jurídico para tentar procurar responder a isso, capacitando a ERSE, publicando relatórios e percebendo, através dos relatórios da ERSE, se estão identificadas margens excessivas ou não estão e como é que nós podemos intervir. E dar nota do seguinte. Só para ter uma noção que no nosso país, para uma empresa, e com isto eu não sei da formação dos lucros destas empresas, qual é o seu deputado Pedro Filipe Soares, dizia isso na sua intervenção, que algumas empresas têm dito que parte daquilo que são os lucros resultam de negócios que têm noutros países que não é em Portugal. Eu não sei qual é a parte do lucro que resulta do negócio nacional e do negócio dos outros países. O que nós sabemos é quais foram as medidas de política que nós adotámos para procurar, neste caso, identificar e taxar aquilo que podem ser considerados lucros excessivos no atual contexto que nós estamos a viver, em que, com a inflação, com o aumento de preços, com a desproporcionalidade do aumento de preços, é exigível que estas empresas participem naquilo que é o financiamento de um conjunto de soluções, inclusivamente naquilo que é o seu esforço fiscal. E a verdade é esta, que existe neste momento em Portugal, estas empresas pagam lucros, pagam contribuição especial do setor energético, pagam o windfall tax que nós criámos e algumas delas financiam medidas que foram criadas por este Governo ao nível da compensação dos preços dos consumidores. Neste caso em concreto, é evidente que as empresas que têm energias renováveis, que participam no âmbito do mecanismo ibérico, obviamente não recebendo a produção da sua energia renovável ao preço do mercado do gás, mas obviamente distribuem o benefício que não têm, reduzindo o preço de mercado, e também é evidente que a Galp paga os custos da tarifa regulada. Se me disser, ok, mudaram 160 mil consumidores para a tarifa regulada, mas se mudar meio milhão, a fonte de financiamento é a mesma. E volto a dizer, no nosso caso, não nos cansamos, e inclusive temos uma campanha no terreno para dizer os benefícios da tarifa regulada do gás, o benefício que os cidadãos ganham para poder fazer essa mudança para a tarifa regulada. Mudaram 160 mil, vai ser, acreditamos que vai dar mais ou menos a duplicação do número de consumidores da tarifa regulada. Depois queria dar nota de dois aspectos. A tarifa regulada, e o Sr. Deputado Carvalho voltou a referir este assunto na sua intervenção. E fica aqui a lógica. Tarifa regulada não significa que não haja variações de preços. Nunca me ouviu dizer isso. Nunca me ouviu. Aquilo que eu digo é, e reproduzo, sempre que a ERSE, num qualquer período regulatório, altera as suas perspectivas de preços, eu reproduzo aquilo que é as perspectivas de preços da ERSE. A tarifa regulada aumentou 3%, mas é importante que se saiba que o valor da tarifa regulada é menos 60% face à proposta comercial mais baixa a seguir à tarifa regulada. Só para percebermos a diferença de preços. Portanto, é muito significativa a poupança. Depois dar nota do seguinte, e só para terminar,
ainda ao encontro daquilo que o Sr. Deputado Duarte Alves disse. No nosso entender, o apoio que nós criamos para a botija do gás é, de alguma maneira, o correspondente a uma tarifa social. Porque nós temos... Eu sei disso. Eu só estou a dizer que é o correspondente a uma tarifa social, porque mais ou menos corresponde ao mesmo nível de desconto da tarifa social do gás e da tarifa social da eletricidade. Nós, nesta fase, estamos a perceber quais são as dificuldades que estão associadas aos clientes que estão a aderir à tarifa, à botija social ou à bilha solidária, conforme quisermos. E nós fizemos uma parceria com a ANAF, no qual nós temos a expectativa que consiga ter uma cobertura territorial muito significativa e a partir da qual os números provisórios que nós temos permitem-nos acreditar que vai ter um aumento do ponto de vista da cobertura e da disponibilização superior ao que nós tínhamos. Vamos em breve reunir com eles e tentar perceber como é que nós podemos alargar isso. Para já, a nossa decisão de política é manter este apoio no fundo ambiental e, portanto, manter este apoio de, sensivelmente, 1/3 do custo da tarifa social, do preço da botija, na tarifa regulada. Não estamos fechados ao desenho de políticas de futuro. Aliás, como sabe, houve uma altura em que nós estreámos a fixar o preço da botija por enquadramento legislativo, que eu há pouco estava a fazer referência, que é o enquadramento legislativo da fixação das margens e dos preços, que houve aqui um período onde houve a necessidade de nós fixarmos o preço da botija. Portanto, quero uma vez mais, termino agradecendo a disponibilidade de todos e a paciência para as respostas longas que foram necessárias dar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Queria agradecer também à Sra. Secretária de Estado. Queria agradecer a todos os Srs. Deputados. Eu vou interromper agora os trabalhos e, de forma importante, tivemos o nosso Ministro do Ambiente a dizer botija em vez de bilha, pelo menos em algumas passagens desta Comissão, o que já é uma vitória para o Presidente desta Comissão. É por aculturação que também nos vamos conhecendo uns aos outros e vamos conhecendo melhor o país. Muito obrigado a todos e até já.